Olá, aventureiros! Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras, e hoje estamos com a segunda parte e conclusão tanto do torneio Haitai, do torneio entre si, não do arco da saga do torneio, quanto da luta entre Kaku Kaiô e Yojiro Hama. E se vocês gostam do tema, aproveita para dar o like aqui embaixo, lembre-se de comentar aqui o que acharam do vídeo, inscrever-se, clicando no sininho para receber as notificações e vamos embora pro tema. Bem, primeiramente então, Kaku Kaiô, ele está usando o máximo das técnicas dele. Tanto que vimos que basicamente cada golpe que ele recebe do Yojiro, basicamente teria matado ou destruído quase qualquer pessoa, qualquer outro desafiante do torneio. Mesmo ele sendo arremessado contra a parede, ele continua lutando loucamente. E mesmo assim, a gente vê inclusive os golpes dele ferindo e fazendo o Yojiro sangrar no processo. Tanto que o Yojiro ele fica aquele meio entre demonstrar ou não emoção, mostrando novamente que o Yojiro Hama, o ogro, as lutas dele tem um toquezinho psicológico com o objetivo de desestabilizar emocionalmente o adversário, usando tanto a postura dele quanto as demonstrações de força dele. E enquanto ele consegue pegar e ter esse, mesmo que minúsculo desequilíbrio emocional, como inclusive ele já mostrou no outro episódio, quando ele tirou um pequeno fio de cabelo do Sr. Kaiô, fazendo assim com que ele sentisse uma irritação, mesmo com alguns segundos dando o suficiente para ele pegar e receber um super golpe de impacto do Yojiro, a mesma coisa aqui, só que ele consegue pegar, mantendo a postura e após fazer a demonstração de força anterior, estabelecer o Yojiro, que continua sendo um mega adversário para ele. Sendo que temos mais uma coisa importante. Aquela rosto nas costas, mais do que mostrar aquela demonstração lembrando o rosto de um demônio, a questão básica é que mostra que ele não é um ser humano normal e ele mal se considera humano. E que só isso já é o suficiente para desestabilizar um pouco o Sr. Kaiô, porque ele não está simplesmente lutando contra uma pessoa que se superperfeiçoa em diversas técnicas. Ele está lutando contra alguém cuja estrutura do corpo não funciona como um humano normal. Então meio que metade das técnicas de artes marciais não vão funcionar com o corpo dele, simplesmente por causa que ele tem um funcionamento diferente e um funcionamento meio que estruturado de forma a maximizar o máximo possível a força dele. Lembrando ainda por cima que o Yojiro, ele meio que replicou temporariamente a técnica do Kaku, do Shiori. Só que, independente se ele copiou na hora, se ele já conhecia, sendo que a técnica em si ele já conhecia, mas não em nível tão avançado quanto do Kaku, a gente tem que lembrar que ao replicar a técnica, ele não está apenas zombando dele, ele está vendo no próprio organismo dele como são os efeitos dessa técnica. Então com isso ele pode fazer, ele entendendo melhor, ele pode se modificar, estruturar a postura dele de forma a pensar, se isso funcionou comigo, então com ele que tem um organismo normal, deve ter tais e tais alterações. Então com isso criar uma postura onde os golpes dele sejam mais efetivos do que o normal contra a posição Shiori. E isso leva ao ponto do próprio Kaku, percebendo que está prestes a ser não apenas derrotado, mas virar purê nas mãos de Yojiro, ele consegue fingir a própria morte, completando e afirmando aquilo que eu falei no vídeo anterior, de que na verdade ele assumiu o controle das próprias funções vitais, e esse foi o treinamento dele durante as últimas décadas. E é interessante isso porque isso tem umas consequências bem interessantes em sua própria estrutura do torneio, e que já vou comentar com vocês depois de falar para vocês que dia 22 a 28 de junho a gente vai ter o evento Autômato Virtual, um evento online gratuito de ficção científica. Entre no link aqui embaixo, vai ser eu e vários outros youtubers e outros palestrantes participando. Confiram lá, galera. Então, prosseguindo então. Quando você vê no final do torneio, na verdade o torneio que era para ser o Kaiô, decidir que era o Kaiô Supremo, próprio Sr. Kaiô, ele manipulou as coisas de forma, quando percebeu que ele poderia ser derrotado, de forma que virasse uma luta entre
China versus lutadores estrangeiros. E o fato dele fingir a própria morte fez com que ele não fosse derrotado pelo Yojiro, já que teoricamente ele nem mesmo poderia ser considerado meio que um WO, já que na verdade simplesmente fingiu e enganou todo mundo no processo, que ele tinha morrido da própria velhice dele. Então, se a gente pensar nisso, ele meio que estruturou o torneio de forma que não houvesse um novo Kaiô Supremo, na verdade. Tanto que a gente vê o título meio de Kaiô, tanto que o título de Kaiô, ele só é dado pro Yojiro meio que em reconhecimento pelo próprio Kaiô Supremo. Mas lembrando, ele não recebeu o título de Kaiô Supremo, ele recebeu o título de Kaiô. E ele mesmo fala, né, tipo, de vejo daqui a 100 anos, isto é, que ele vai continuar aperfeiçoando e melhorando os controles básicos da própria estrutura do corpo humano, né, e que pela primeira vez o Yojiro tendo visto um adversário tão grande e poderoso, com certeza ele vai se aperfeiçoar, ele tem muito mais a demonstrar e ele tem muito mais ainda a aprender sobre o universo das artes marciais, né? Afinal, será que a gente não tem outros lutadores secretos desconhecidos que são tão ou mais poderosos ainda do que o Kaiô? E isso é visto um pouquinho mais pra frente também. Quando a gente pega e vê o Baki correndo pra pegar e meio que relaxar e ir pros locais de início de treino dele, naquela árvore grande, a gente tem algumas coisas importantes para dizer, que é o seguinte: o próprio Baki, ele tá em um processo de, apesar de ser extremamente poderoso, ele tá em um processo contínuo de aperfeiçoamento, aprendendo várias técnicas de controle, várias formas de artes marciais, e aprendendo agora finalmente controlar o próprio funcionamento de uma parte da fisiologia dele, como a gente viu logo no início do torneio. E número 2, a gente vê um retorno meio que pro básico, para onde ele começou o treino dele, e a gente vê uma árvore de centenas de anos de idade, mostrando que, tipo, o Yojiro é o cara mais é a criatura mais forte da Terra, só que dentro de uma perspectiva humana. Existem seres mais centenários, mais poderosos, que existem há muito mais tempo, que já resistiram aos mais terríveis catástrofes naturais nesse processo. E aquela coisa, né, de sempre retornar ao básico, de sempre pegar e estar refletindo qual é a motivação que te faz lutar, te faz ir pra frente, né, de que aquilo que faz realmente um bom lutador não é apenas simplesmente aperfeiçoar-se numa determinada técnica, mas de você conseguir entender o básico, continuar sempre entendendo a si mesmo, compreendendo a própria fisiologia, entendendo cada vez mais profundo tanto o próprio corpo quanto a própria mente no processo. Até que finalmente aparece o Muhammad Ali Jr. fazendo o convite para o Baki lutar contra ele. Então temos aquela coisa: como será que Muhammad Ali vai fazer com que Baki ele saia de seu processo de interiorização e tenha vontade de lutar contra ele? É aquilo que vamos analisar e ver nos próximos episódios. Se gostaram, comenta aqui embaixo, dá aquele like bonito, compartilha o vídeo com os amigos e até mais.